Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Dose de Energia. Aqui é a Andrea Brito, da Energia Finances, direto do Canadá, fazendo esse programa para você. Hoje nós temos o episódio número 11 e hoje a gente vai falar um pouco sobre sintonia, frequência, o que é isso? Bom, isso pode ser que seja alguma coisa bem legal para a gente pensar, ter em mente antes de ficar brabo com alguém ou perder as estribeiras por conta de algum comentário, alguma coisa. Eu faço uma analogia com a maneira que a gente pensa. Todo mundo sabe, né? Que todo mundo pensa de um jeito diferente, vê as coisas de modos diferentes. Você sabe por quê? Geralmente por conta das experiências que a gente teve. Então, tudo que eu vivi até hoje, tudo que aquela pessoa viveu até aquele momento, é o que ela sabe, é o que ela conhece, e ela vai responder alguma ação, alguma coisa que aconteceu por conta das experiências que teve. Então, às vezes, para uma mesma situação, você pode ter uma resposta de uma maneira e a outra pessoa do teu lado vai ter uma resposta totalmente diferente. Um exemplo, eu, quando era presidente de comissão de formatura na faculdade, teve uma menina que ficou muito brava comigo, brigou, me xingou e tudo bem, eu aceitei aquilo. No dia seguinte, eu estava lá conversando com ela e chegou a minha amiga e me puxou e falou assim: Peraí, como é que você vai conversar com essa guria? Depois de tudo que ela te falou ontem, você ainda tá conversando com ela? Cara, pra mim já tinha passado, entendeu? Eu já não tava braba, não tava estressada, eu não guardo rancor, esse é o meu jeito de ser. A gente se entendeu, conversou e tava tudo ótimo. Mas a minha amiga, ela tinha pego as minhas dores, ou dores dela, talvez, porque eu não tinha dor naquele momento, mas ela pegou aquelas dores muito forte e não admitia eu voltar a conversar com aquela menina. Então, assim, são reações bem diferentes. Uma coisa que aconteceu comigo, ela estava muito mais afetada do que eu mesma. Então, eu faço essa analogia de sintonia e frequência com música. Porque música, que eu adoro música, adoro dançar também. Não sou nenhuma dançarina, nenhuma cantora, mas eu adoro dançar e isso muda muito o meu humor, digamos assim. E eu pensei nisso porque às vezes eu coloco o fone de ouvido e fico dançando, eu tô toda feliz, eu olho pro lado, tipo, o pessoal não tá na mesma sintonia que eu, não tá na mesma frequência, não estão fazendo a festa que eu tô fazendo na minha cabeça. E isso, eu fiz essa analogia pensando muito nesse processo de experiências que eu estou vivendo, que é de ler muito sobre desenvolvimento pessoal, de buscar respostas, de querer que exista menos ódio no coração de todo mundo. Isso faz com que eu reaja de maneira diferente a algumas situações. Então, essa sintonia é assim. É pensar que quando você tá numa sintonia, quando você tá escutando alguma coisa, a pessoa que tá do teu lado não tá na mesma sintonia. E não é porque ela é mais burra ou porque é desinteressada, é preguiçosa. Não, cada um tem a sua sintonia. A minha é nessa no momento e dela é aquela. Só que é bom a gente entender isso, porque quando a gente tem uma reação a alguma coisa que aconteceu, que seja diferente de outra pessoa, a gente não pode julgar aquela pessoa pela reação dela de uma maneira ignorante, digamos assim. Então, vale mais a gente entender o que aconteceu, porque quais foram as experiências que aquela pessoa passou para ter aquele tipo de reação que você não teve e vice-versa. A tua reação também, ela vem de experiências que você viveu, que você vivenciou até agora. Então essa é a sintonia. Então junto com a sintonia, o que eu queria trazer é que ter experiências e pensar em
conhecer novos lugares, ler livros, eu adoro ler, então ler mais livros, saber mais sobre algumas coisas, isso te ajuda a entrar em sintonias parecidas com as pessoas que estão ao seu redor ou que você quer conversar, porque muitas vezes você senta do lado de alguém e você não tem muito assunto para conversar. Por exemplo, um exemplo de agora é política. Assim, sentado do meu lado falar sobre política, eu vou ficar mais assim do que falando alguma coisa, porque eu realmente não é um assunto que eu tô pesquisando, que eu tô lendo, talvez até deveria, mas não é alguma coisa que eu gosto de fazer. Então, para mim é mais difícil responder a isso, porque eu não tô nessa sintonia. Como eu disse, talvez deveria estar, mas não tô. Então, é um campo que eu ainda tenho que trabalhar. Então, todo mundo tem um campo que ainda precisa trabalhar. Se você tá sempre nervoso, estressado, tá com problema com as crianças, tá com problema no trabalho, sempre tem um livro, alguma história, alguém que pode te ajudar a pensar de maneira diferente sobre aquele problema, o que vai ficar mais fácil de você sintonizar com alguém quando for conversar sobre aquele assunto. Então, o que eu queria trazer com isso, nessa parte de sintonia, é assim, quando alguém reagir de uma maneira ou falar alguma coisa para você que você na tua cabeça, não, é louco, da onde que vem isso? Pensa que aquela pessoa teve experiências diferentes, passou por momentos diferentes que você nunca vivenciou, talvez. Isso é muito comum aqui no Canadá, a gente tem o multiculturalismo, a gente tem pessoas de vários países que às vezes coisas que nós brasileiros fazemos, pode ser que para eles seja muito estranho. Então, porque são experiências, nós nascemos assim, nós nascemos comendo pão de queijo, coxinha, eles nem sabem o que é isso, mas são experiências, então se a gente vai falar sobre isso com eles fica um pouco difícil, então se você já sabe que você vai conversar com alguém que viveu tempos diferentes, momentos diferentes, talvez se atualizar um pouco antes para poder ter uma conversa legal, ou o mais importante é aceitar, gente, quando as pessoas não têm a mesma opinião que você, aceite que eles têm experiências novas. Você pode, claro, tentar convencê-lo, explicar, mostrar as suas experiências com relação àquele assunto, mas de maneira nenhuma deixar de respeitar a pessoa por conta daquelas respostas. Então, tenta entender quais foram os motivos das experiências, ou não teve experiência, simplesmente alguém colocou na cabeça dela? Bom, então você tem a chance de explicar com a tua experiência o que seria melhor para aquela pessoa. Claro, na sua humilde opinião. Então, pense sempre nessa sintonia. Será que a pessoa que eu estou conversando agora, ela está na mesma sintonia que eu? Ela já ouviu falar sobre o que a gente está conversando? Ou de onde que ela vem com essas ideias? Pergunte, questione, porque é assim que a gente vai crescendo também, a gente vai sabendo muito mais. Isso acontece com muitas pessoas que são fervorosas com religião, com dietas milagrosas, chega num evento, numa festa, começa a falar, não, porque é isso, porque aquilo, chega até a ficar chato. Por quê? Porque a pessoa está vibrando numa sintonia que os outros da festa não estão. Essas pessoas não estão vibrando na mesma sintonia que você, ou que aquela pessoa, no caso. Então, aí dá um conflito, não adianta. Então, se você quer passar a tua ideia para alguém, tenta entrar na mesma sintonia que eles, tenta buscar experiências que eles tiveram para mostrar que você entende aquilo que eles estão fazendo. Querendo ou não, muita coisa que eu consigo hoje, a confiança dos meus clientes com a Energia Finances, é porque eu trabalho muito com brasileiro, eu entendo a realidade do brasileiro, também já fui imigrante, sou imigrante, passei por momentos bem difíceis, então eu entendo tudo aquilo. Do que chegar um imigrante novo e falar com alguém que não tem noção daquela bagagem, de toda aquela experiência que o imigrante passou ou tem passado. Um outro exemplo que aconteceu comigo, eu estava num hotel com uma colega minha, uma colega quebequense, e estava passando uma tragédia que aconteceu no Peru.
E ela olhando a notícia, porque a gente tava vendo o noticiário na TV no quarto do hotel, e ela vendo a notícia como, pois é, mais uma coisa que aconteceu. Eu tava sentada assistindo, tava quase chorando, eu tava super emocionada com tudo que tava acontecendo. Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, nossa, eu não sei o que é esse medo, eu não sei o que é isso que você tá sentindo, porque nós não temos isso aqui. Vocês dos países da América Latina, vocês vivem, têm experiências que a gente não sabe o que é. Então, eu achei tão interessante porque ela fez essa ligação, porque ela não conseguia sentir toda aquela emoção que eu estava sentindo de assistir aquilo. Claro, eu sou bem fácil de chorar para qualquer propaganda de margarina. Mas, assim, foi uma situação muito difícil e aquilo me afetou muito. E para ela, como ela nunca viu nada tão desastroso de perto, foi menos chocante, digamos assim. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje no nosso Dose de Energia, que desculpa, aceitar essa sintonia, aceitar essas experiências que nós temos que faz com que enriqueça muitas vezes a conversa que nós temos um com os outros. Ok? Então pensa nisso antes de ficar bravo com alguém, ou se alguém ficou bravo com você, só relaxa e entenda, ela não passou por que eu passei, então ela não entende, tá tranquilo, vou continuar minha vida e lembrando sempre daquela energia positiva sem ficar guardando muita coisa ruim pra você. Beleza? Até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau.